Capixaba. Espírito Santo, eu nasci nesse lugar. Saudações Capixaba, direto do estúdio Rocket Filmes. Eu sou o Vitor Taveira. Esse é o programa Raiz Capixaba, programa do século diário sobre cultura, história, memória, ecologia e identidade do Espírito Santo. Lembra você para seguir nossos canais no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio. Curta, comente, compartilhe, ajude a difundir a mídia independente capixaba. Acompanhe também as notícias diárias em seculodiario.com.br. Hoje nós vamos falar especialmente de uma cidade, um município importante do litoral capixaba, a famosa Cidade das Conchas. Nosso convidado aqui é o historiador Leonardo Nascimento Bourguignon, autor do livro Piúma, Mais de 2000 anos. Esse livro aqui, publicado pela editora Cousa. Leonardo, bem-vindo e obrigado pela participação. Vitor, ouvintes, espectadores aí, eu que agradeço pelo convite. Vai ser um barato bater um papo aqui sobre a história do nosso município, da nossa região. Na verdade, escrever a história do município é muito difícil, Vitor, porque a gente está o tempo todo se relacionando com os vizinhos, né? Até porque essas divisões territoriais elas são recentes, já havia, mas elas nunca foram muito bem respeitadas. Então, falar de Piúma, estou falando de Anchieta, de Conha, um pouquinho de Itapemirim, não tem jeito. Uhum. Isso que eu ia te perguntar. O livro fala logo na capa, no título, em 2000 anos de história. Aí eu queria perguntar da onde você começa a contar essa história de Piúma. Isso, Vitor, a gente começa a contar da chegada dos primeiros seres humanos aqui. Então, a gente tem, baseado em outros estudos, aí, especialmente do estado do Rio de Janeiro, da região próxima aqui do norte do Rio de Janeiro, né, de que a presença de seres humanos aqui, no mínimo há 2000 anos. Nós já temos a presença de grupos que vieram para cá, vindo do interior, e aí você imagina para um grupo aí, humano chegar a uma região tão rica em alimentação, né? Nós estamos falando de uma cidade que tem um estuário, tem um lugar que tem um rio, desemboca no mar, né? E deságua no mar. Então, você tem, quando eu comparo, por exemplo, com o interior, você tem caça, você tem pesca, você tem coleta, e aqui você tem tudo que o mar oferta, e você ainda vai ter tudo que esse tipo de espaço, onde a água e o rio, onde o mar e o rio se encontram, também oferta. Então, uma riqueza de alimentos imensa aí. São lugares que tem, como Vitória aí, né, como Guarapari, esses locais eram preferencialmente disputados aí, porque eram riquíssimos em alimentos. Uhum. E Essa história você, começa aí. depois você fala das chamadas invasões humanas, que são, existiam essas populações nativas e chegam outras. Quem são essas pessoas que chegam? O que isso implica nessa história do município? Para que a gente comece a entender até chegar Então, aos dias de hoje, né? como a região assim, ela era muito rica em alimentos, como eu estava comentando, é bem provável que aqui houvessem constantes invasões ou constantes vindas de outros povos. Nós temos, por exemplo, relatos de povos do interior que vinham nas regiões como Piúma, como Anchieta, no estuário, né, em região de desemboque aí do rio com o mar, para pegar na época de tainha. Então, eles vinham aqui, pegavam muito tainha, salgavam e levavam lá para a região deles. Então, essas são as primeiras. Então, vários povos vão chegando aqui, até que mais ou menos, mais ou menos em 1570, 1580, a gente tem a chegada dos franceses e dos jesuítas. E a nossa região aqui, na verdade, mais ou menos de Piúma até Cabo Frio, o primeiro povo europeu que teve contato aqui, que os índios, os povos indígenas até preferiam contato, eram franceses. Então, não é à toa que nós temos aqui em Itapemirim, vizinha nossa aqui, a Ilha dos Franceses, né? Era um ponto aí para os franceses que comercializavam pau-brasil com os povos originários que viviam aqui.
e aí os jesuítas tentam, nesse desespero até da coroa portuguesa, com medo de perder essas terras, os jesuítas tentam instalar aldeias na região, e aí eles vão instalar uma aldeia fixa em Anchieta, e as outras vão ser só aldeias de visita, ou seja, aldeias que uma vez ou outra eles vão visitar, vão tentar manter algum contato, e aí Piúma, Itaipava, né, e vários lugares aqui do interior de Piúma e de Anchieta também. Claro, não existia ainda nem Piúma, nem Anchieta, nem Itapemirim, nem Marataízes, né? Esses são municípios que vão surgir muito depois. Então, todo esse território está permeado. E ali, quando você fala Herigitiba, né, que é chamado, ou Heritiba, essa Isso, região Erechim. que, pelo que eu entendi, o centro da ocupação jesuíta era ali, onde é a Anchieta hoje, né? Isso, os jesuítas tiveram 5 centros aqui no estado, mas aqui no sul, Guarapari, que durou muito pouco tempo, e Anchieta, que durou muito tempo. Anchieta durou quase 200 anos. A gente chama isso, na historiografia, de aldeias fixas, né? Então, era uma aldeia fixa. E eles tinham contato com vários, e aí as aldeias já tinham esse nome, né? Aldeia de Piúma, aldeia do Orobó, aldeia de Taipava, aldeia de Itaoca, esses nomes já existiam, né? A aldeia de Taputanga, de Iriri. Então, eles vão ter contatos com vários pontos, que eles chamam de aldeias de visita, mas com uma dificuldade assim, porque às vezes quando fala a impressão que dá é que eles chegaram aqui, pronto, todo mundo se catequizou e beleza, mas a situação não foi bem essa. Eram pontos, inclusive são muitos relatos das reclamações dos jesuítas que eles iam lá, batizavam os indígenas, e quando eles voltavam 2 meses depois, eles estavam todos no julgamento dos jesuítas, né? Estavam todos sem religião de novo, fazendo antropofagia, fazendo coisas que eles aí lutavam contra. Na verdade, a influência europeia aqui, na região, Vitor, e aí eu posso dizer isso para o sul do estado todo, até 1840, mais ou menos, ela era mínima. Apesar do Vasco Fernandes Coutinho já ter chegado aqui há quase 300 anos, né, se a gente pegar 1535, 1835, mas aqui no sul do estado a presença europeia era insignificante, se resumia a pequenos lugarejos, vilas muito pequenininhas, na beira do mar, até Anchieta, que talvez fosse a principal vila aqui do sul, era uma vila onde a maioria da população era indígena. Então, nós temos assim, uma lei de 1811 em Vitória, que também valia para essa região, que era proibido falar a língua indígena. Quer dizer, por que faz-se isso? Porque as pessoas insistiam em continuar se comunicando na língua tupi. Então, quer dizer, olha a influência indígena aqui, né? Eu gosto de citar muito uma frase do meu Deus, do escritor do Moçambique, me fugiu o nome agora, que Mia ele Couto? diz que, Mia Couto, isso, que ele diz que uma marca, uma prova de que o povo venceu uma batalha é a mudança, é a substituição do nome do lugar. E aí, quando você vai pegar aqui o sul do estado, posso pegar o meu município aqui, você vai ver a presença de nomes indígenas, mostrando que aqui a conquista europeia não foi tão simples como parece. Quer dizer, você pega Ipiúma, Itaputanga, e a gente pode ir para os vizinhos, Itaipava, Itaoca, Marataízes, Itapemirim, você vai ter um monte de nomes indígenas, né? Guarapari, Meaípe, Muimbai, vai embora. Anchieta se impôs, né, o nome do jesuíta, né, até pela relevância que ele Só, teve, né, aí vai histórica, ter que vai fazer isso quando bem mais vira recentemente, vila, né. Aham. 1759, quando o Marquês de Pombal faz isso de propósito. Ele fala assim, pô, vamos mudar esses nomes, esses lugares estão com nome indígena ainda. Então, ele obriga a mudar o nome para o nome de uma vila de Portugal, que é a Vila Nova de Benavente, e depois vira Anchieta. E você Então, o fala nome de Anchieta veio de tanto. aborda um pouco no livro da revolta de Orobó também, né, que é quer dizer, que é uma fuga de indígenas dessa região ali, desse centro, para fundar uma aldeia, digamos, independente ali, ou própria deles, né.
Isso, uma aldeia independente, uma aldeia, para usar a expressão da época, uma aldeia rebelde, né? Aí nós estamos no ano de 1742, mais ou menos, e há um conflito dentro da aldeia de Heritiba, de Anchieta, e mais ou menos metade da aldeia se revolta e abandona a aldeia e vem para Orobó, em Piúma. Vão construir aqui uma aldeia que vai ser por muito tempo referenciada como uma aldeia que preocupava as autoridades. Tem um documento aí, uma carta que o vice-rei escreve, que ele diz que, olha, ou a gente faz alguma coisa com aquele Orobó, ou nós vamos ter um novo Palmares, né? Se referindo ao quilômetro de Palmares. Então, essa foi a principal revolta no Espírito Santo, no período que o Espírito Santo era uma capitania, e é uma revolta ainda pouco conhecida, Pois é, tá. Mais mas que recentemente que ela está sendo mais divulgada e pesquisada, né? Você é um dos que tem pesquisado mais a fundo também, né? isso ela começa a aparecer mesmo na historiografia com 10 anos para cá, mais ou menos. A gente chegou a conversar aqui com o Luiz Rafael, né, no programa também, para quem quiser procurar aí procurar Orobó aí no Século Perfeito. Diário, tem uma conversa com ele também que lançou um livro sobre esse tema, quem quiser também se aprofundar um pouco mais. Mas eu ia te perguntar, Leonardo, um pouco de assim, como é que foi a construção do livro também? Quais são as fontes que você usa nessa pesquisa? Eu acho que tem uma multiplicidade, né, de formatos, tem uma série de fotos, de ilustrações. Tem uma linguagem também, né, que eu acho que ela é fácil de ler, né, ela é tranquila, acho que tudo isso faz parte dessa sua construção. Queria que você, antes da gente avançar um pouco mais na história de Piúma, que você contasse um pouco também disso e da relevância, né, de uma obra como essa, porque é muito difícil, né, encontrar em alguns municípios do Espírito Santo ou pequenos municípios do Brasil em geral, encontrar obras que abordem, né, um pouco da história. Então, Vitor, o livro é fruto assim, de quase 30 anos de pesquisa. Não é 30, porque o primeiro material impresso que a gente escreveu aqui foi em 1996, então vai fazer 30 anos ano que vem. Mas eu fiz um mestrado, depois fiz um doutorado, mas a escrita acadêmica, eu gosto de ter artigo publicado, escrevo ainda, mas eu percebo que ela não é acessível para a maior parte da população, né? E, para mim, o conhecimento ele tem que ser acessível para a maior parte da população. Então, no livro, eu tentei aliar essa minha experiência do doutorado, né, de lidar com fontes e tudo mais, mas com uma escrita que as pessoas todas lessem e gostassem. Eu tenho outros livros de literatura publicados, então é uma escrita que ela é literária, mas baseada em história, né? Eu não invento personagens, por exemplo, todos os personagens aí, todas as histórias são reais, mas eu tento contar sempre de um jeito que as pessoas, qualquer pessoa que goste de ler, ou que queira ler, vai conseguir ler e entender a história do município. Uma fonte muito importante são as pesquisas que têm aparecido cada vez mais aí, especialmente na Universidade Federal do Espírito Santo, sobre o sul do estado, e aí sobre Piúma também, e o advento da internet, né? Como que ela ajuda a vida do pesquisador, quando o pesquisador sabe trilhar o caminho, né? Por exemplo, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ela tem uma página, a Hemeroteca Digital, que ela tem todos os jornais de 1822, se não me engano aqui a data, até agora, praticamente, todos lá. Então, você consegue localizar informações sobre qualquer município do Brasil, desde 1800 e alguma coisa. Então, é riquíssimo. Uhum. E tem também oralidade, né? Digo, entrevistas que você fez, histórias, casos, lendas do município. O que você destaca Sim, assim de boas histórias que você acha que o livro consegue reunir? Só um spoilerzinho, né? Para quem. então, eu acho que uma história muito curiosa é a história de uma senhora que era uma catadora de conchas aqui, que morreu com 101 anos, lúcida e ativa, catando conchas com 101 anos, que era uma senhora que veio de uma comunidade negra, de uma comunidade que foi herdada
Vou fazer uma adenda aqui para contar rapidinho a história dessa comunidade, que eu acho que é muito interessante. Essa comunidade fica em Anchieta, chama-se São Mateus, e a dona da propriedade mandou matar o marido e ficou com a propriedade. E, segundo aí já é relato oral, né, ela era muito má aqui na região e ela traficava escravos. E um filho dela não, se apaixonou por uma escrava e teve um filho com uma escrava. Ela então ficou incomodada e deu essa terra para esse neto bastardo e foi morar mais para o interior. E essa senhora que veio morar em Piúma, ela era dessa comunidade, ela nasceu nessa comunidade e depois de um tempo veio morar em Piúma e virou um grande símbolo das marisqueiras e das mulheres que catam conchas aqui no nosso município. E uma curiosidade até, Vitor, muito coincidentemente, a foto icônica dessa mulher, ela está com um garoto na foto, o garoto está com um balde na cabeça, com as conchas, e o garoto é o atual prefeito da cidade. Olha Uma só. coincidência, né? Interessante. E fala de lendas também, né? Tem algumas lendas de Piúma. Eu trouxe poucas lendas, acho que eu trouxe só uma lenda, que é de um escritor daqui que escreve contos de terror, que é uma lenda das três árvores. Eu, sinceramente, não consigo nem recordar os detalhes da lenda. Uhum. Mas eu acho que é isso. Agora, Eu acho que você tem um dos capítulos que vai falar disso, da aldeia de pescadores ao balneário famoso. Então, assim, você tem uma transição muito acelerada, inclusive o livro traz, né, que Piúma, por alguns anos, tem a maior crescimento demográfico do Espírito Santo, né, proporcionalmente, assim, e é um município o menor município do Espírito Santo, inclusive, né, 74 quilômetros quadrados, mas tem é o 34º em população, né, dos 78, ou seja, tem para o município do interior ele é bastante, populoso ali, né, e isso aconteceu de uma forma acelerada, assim, em poucas décadas. Aí eu queria que você comentasse um pouco, assim, dos ônus e dos bônus desse processo. assim, Vitor, tem um fato muito peculiar ainda na cidade. Eu acho que é mais peculiar tão quanto os que você tem comentado. Quase 97% da população mora na área urbana. Então, há uma concentração de pessoas num espaço muito pequeno, não é? Você não é comum isso no interior. No interior, geralmente há muitas comunidades rurais. Nós temos duas comunidades rurais, o restante todo mundo mora na área urbana. Então, uma concentração muito grande aqui, e aí todos os problemas de uma concentração em larga escala, né, que o país também tem, então, problemas como desigualdade social, problemas ambientais, né, nós tínhamos, por exemplo, aqui na beira da praia, para as pessoas que vieram aqui na década de 70, década de 80, coqueiral imenso aqui, a gente até começava, lembra muito Aracruz, né, e esses coqueiros praticamente todos foram derrubados e aí construíram prédios e tudo mais. E a cidade atrai muitas pessoas e no momento assim, nesse momento específico que a gente está falando, com a construção e reforma da orla aqui, a gente está tendo um aumento demográfico muito intenso, muito intenso. Então, vendo isso no aumento do número de matrículas escolares, por exemplo, aqui, no aumento dos atendimentos, dos postos de saúde, e estamos aqui tentando lidar com tudo isso, né? E aí de, cidade dos coqueiros passou a ser conhecido como a cidade das conchas. Um motivo ruim, né, essas que você falou, a derrubada desses coqueiros, mas assim, as conchas também vêm de antes, né, tem uma tradição, você já falou desse ícone, né, que foi essa senhora, né, mas como é que Hum. acontece esse processo, assim, que as conchas se convertem num símbolo do artesanato, não só de Piúma, até capixaba, né? Uma das referências no artesanato capixaba é o artesanato de conchas de Piúma. E isso, claro, tem a ver justamente com essa relação com o mar, né? Sim, sim, havia uma tradição aqui de se fabricar coisas
com o mar. Por exemplo, meu pai conta que a mãe dele fazia baianas com o ouriço, né? Então, pegava aquela casca do ouriço, tirava os espinhos e fazia uma baiana com eles. E aí uma senhora daqui, a dona Carmen, isso é uma outra referência, dona até da praça principal aqui na praia, ela resolve levar parte dessa produção para o Rio de Janeiro. E aí, quando ela faz isso, aí a cidade, o artesanato da cidade passa a ser conhecido no Rio de Janeiro, e aí começa a se expandir para outros lugares. Nos anos 2000, muita gente daqui vai levar artesanato para o Chile, para o sul do Brasil, e aí a cidade vira esse símbolo aí de conchas. Quer dizer, é uma relação, você vê, Vitor, quando a gente começou a nossa conversa, a gente estava falando que as pessoas vinham para que os seres humanos vieram para cá, os primeiros, em busca dos alimentos que tinham aqui. E boa parte dos alimentos eram alimentos bivalves, né? Eram o que a gente chama, aqui em Piauí, chama de budigão, mas eu leio muito berbigão aí na literatura. Sururu, né? E ostras e outros mariscos. Anchieta, por exemplo, Heritiba é lugar de ostras, né? Então, ostras é uma coisa muito comum. As pessoas vão se alimentar disso. Então, olha essa relação nossa. Nós começamos uma história com as pessoas vindo para cá porque do mar, porque de toda a fartura que o mar dava, e nós temos até hoje um município que tem uma população de 23 mil habitantes e que no verão passa a 100, 150, no carnaval a 200, que as pessoas vêm porque do mar. Então, quer dizer, essa nossa relação com o mar, ela é desde que nós estamos aqui, desde que os primeiros seres humanos pisaram aqui. Você tocou num ponto que eu queria falar, que é o carnaval, né? Acho que é um dos carnavais mais famosos do Espírito Santo há muito tempo também, né? Como é que isso envolve a cidade, como é que a população enxerga esse processo, tem orgulho, participa ou reclama muito, enfim, porque tem várias. Imagino que tem um pouco de tudo, né? Mas é uma marca muito forte, né? Acho que é o momento de maior. Se a cidade já é concentrada, é o momento em que essa população, digamos, ela aumenta exponencialmente, né? População flutuante. É um aumento imenso, que traz alguns desafios para a gestão pública, mas que é um momento que o município, todo mundo trabalha, nossas taxas de ocupação aqui chegam a 100% de toda a rede hoteleira, todas as casas, e a população gosta do carnaval. A gente teve na década de 90, quando o município se lança, quando o carnaval de Piuma fica famoso, Piuma começa a trazer os trilhos elétricos, há um boom muito intenso e a população se assusta um pouco. Mas depois a população começa a conseguir se adaptar a esse boom e a perceber as benesses que esse boom pode trazer para a cidade. Então, acho que hoje o carnaval, o Bloco do Mel é um símbolo aí, um bloco que já tem 52 anos, que percorre o centro da cidade, os 4 dias de carnaval. Tem o nome do Mé aí, porque dá uma menção ao Mussum dos Trapalhões, que chamava cachaça de Mé, né? Então ele tem uma vaquinha na frente carregado de Mé, e o povo vai atrás da vaquinha e é o grande símbolo desse carnaval, além dos elétricos, né, que continuam tendo. Esse ano a gente trouxe, por exemplo, nosso carnaval aqui, esse ano foram 10 dias. Nós trouxemos aí, desculpa, 14 dias, nós trouxemos aí no sábado pós-carnaval do Valéries aqui. Então, virou uma marca da cidade. Hoje nós somos, sem dúvida, a capital capixaba do carnaval. Esse título já é nosso. Vai ter outros que vão querer brigar por ele, mas vamos ver, né? Com certeza tá lá em cima. E tem outros símbolos, né, também. Eu acho que o Monte H é um símbolo muito expressivo, né? Porque eu, pelo menos, quando eu olho Sim, ali, de longe eu já falo ali Itapiúma, né? Que é é uma verdade. montanha com um valor paisagístico e natural, né? Uma região que ainda tem um pouco de conservação ali, né? Em meio a tudo que vem acontecendo, né? Toda a Já devastação. foram grupos de ambientalistas aqui na década de 90 ainda que
tornaram o Monte H e as ilhas aqui patrimônio natural. Então, que havia um processo aí até de erosão do Monte H para transformar em pedra, parece até conversa, né? Parece até história da carochinha essa, mas é real. E aí esse grupo de ambientalistas conseguiu transformar o Monte H e as 3 ilhas daqui em parque natural e preservar. O Monte H nós perdemos mais ou menos no começo dos anos 2000. O Monte H era a divisa entre Pium e Itapemirim. E aí Itapemirim reivindicou na justiça e conseguiu transferir, alterar um pouquinho o marco divisório, e aí o Monte H passou a ser fisicamente todo deles. Eu achei que ainda Mas o era Monte metade, H só tem metade. sentido aqui na praia de... Não. Mas o sentido dele é totalmente... Não, se você olhar o Monte H lá paisagisticamente. de Itaipava, ele é todo nosso, né? Exato, como o Não tem Penedo é um jeito, símbolo de não consegue... vitória e está em Vila Velha, né? Por Exato, exemplo. exato. Isso, bom, Porque bom é exemplo. de onde se vê. Agora, eu acho que essa história toda do carnaval e tudo mais, eu acho que uma coisa importante da gente comentar desse livro nós temos um hábito na história capixaba que, inclusive, um historiador percebeu isso numa dissertação de mestrado. Nós temos um hábito de atrelarmos a história dos nossos municípios a um passado europeu. Então, tal lugar, colônia italiana, tal lugar, alemã, tal lugar. E o que a gente consegue mostrar nesse livro é que houve, Piuma também teve presença de europeus, especialmente de ingleses, um inglês que construiu a primeira ponte de ferro, por exemplo, de Campos, um inglês que iluminou o Rio de Janeiro, um inglês que fez o primeiro pedido de concessão para construir uma rodovia no Espírito Santo. Esse cara resolveu se estabelecer em Piuma. E ele traz para Piuma 63 ingleses para colonizar aqui a região. E aí fica-se essa impressão então, de que uma história europeia. Mas aí eu trago, no próprio livro, trago um encarte do jornal, quando essa fazenda estava à venda, quando esse inglês vai comprar essa fazenda, e nesse encarte de jornal diz lá tudo que a pessoa vai comprar, né? Tem serraria, tem isso, tem aquilo, e tem 85 escravos africanos. Ou seja, se vieram para cá 63 ingleses, só nessa fazenda tinham 85 africanos. E a gente tentou, por muito tempo, mascarar essa presença na história. Então, o livro, assim como outras obras que têm sido produzidas no Espírito Santo e no país, ela vem mostrar que nós tivemos europeus, sim, mas nós tivemos também uma forte influência africana e uma influência muito grande também indígena. Eu queria, você falou também, voltando aqui, um pouco das ilhas, né, que eu acho que também é uma marca forte aí do município, né? Você contasse um pouco para quem não conhece, né, a importância dessas ilhas, se elas podem ser visitadas, o que que elas têm aí de especial, porque além da orla, você tem as ilhas que são realmente muito importantes, né, em termos da... Nós temos 3 ilhas. Um prefeito, em 1967, resolveu anexá-la ao continente, então ele construiu um istmo, construiu uma estradinha ligando a ilha ao continente. Essa ilha dá para ir andando, sem molhar os pés, é a Ilha do Gambá. Por sinal, ela está, no momento, passando por um processo de urbanização, então estamos construindo, a prefeitura está construindo decks de madeira, está construindo mirantes, então claro que respeitando, até porque o espaço é um espaço parque natural, o projeto foi aprovado pelo IEMA, mas nós estamos dando essa cara estamos uma urbanizada nessa ilha. Nós temos a Ilha do Meio, essa dá para ir andando quando a maré está seca, se a maré estiver muito seca, dá para ir andando também, mas tem que tomar cuidado, tem que voltar logo que a maré aqui enche muito rápido, né, Vitor? Exato. É uma praia que quem olha assim, uma praia sequinha, e às vezes as pessoas esquecem que a maré enche muito rápido, então a gente tem aqui, os nossos salva-vidas aqui tem muito trabalho durante o verão, justamente porque dá essa impressão, as pessoas que chegam aqui não têm essa noção, né? E nós temos um pouquinho mais
afastada, a Ilha dos Cabritos. Essa tem restaurante, tem barcos aqui, escunas, que levam as pessoas que estão na praia para essa ilha. Também um passeio aí muito interessante. Bacana. O que mais você gostaria de destacar aí desses 2.000 anos de história, só para a gente finalizar já? O Vitor, eu acho que é isso que a gente comentou, essa história múltipla, essa história aí feita por pessoas, né? Muito mais do que somente por nomes. Então, é um livro que não vai trazer grandes nomes, né? Tá, às vezes acostumado. É um livro que conta a história de pessoas como a dona Aderbali França, por exemplo, que era uma enfermeira que vivia aqui na década de 1930, e a cidade teve uma crise de varíola, e os médicos abandonaram a cidade, todo mundo abandonou a cidade, e ela ficou aqui sozinha, protegendo essas pessoas. Então, é um livro composto de história de pessoas comuns, porque, na verdade, são as pessoas comuns que constroem a história todo dia. Então, um objetivo do livro, um objetivo declarado, é esse, de trazer essa história e mostrar que a história é feita por várias mãos, por mãos negras, por mãos indígenas. Era esse o objetivo, o principal objetivo da obra era esse, era conseguir contar a história desse jeito. Show. Bom, muito obrigado, Leonardo Bourguignon. Esse foi o Raiz Capixaba, programa do Século Diário, produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico aqui nos bastidores do Alexandre Bisinotto, no estúdio Rocket Filmes. Eu lembro a você que esses outros programas estão disponíveis no YouTube, plataformas de áudio do Século Diário. Se você ainda não segue lá, né? Curte, marca, compartilha, e curtindo a gente você recebe em primeira mão as novidades. Convido também para sempre que quiser entrar, né, em seculodiario.com.br, tem notícias diárias com a nossa equipe de reportagem, sempre com foco e com um olhar crítico sobre o que acontece no Espírito Santo. É isso, obrigado e até logo. Raiz Capixaba.